Olha, acabei de descobrir que ela tá com as unhas vermelhas. Cara, eu tô gostando muito. Eu ainda não tenho um marcador de livro pra ele, eu tenho que providenciar. Se bem que qualquer papel serve, mas eu não tenho nenhum papel à mão aqui. Tô um pouco rouca porque eu tava com dor de garganta. Tá um pouco escuro, embora seja meio-dia agora, porque tá chovendo muito, tá? É o seguinte, esse livro é muito bom. Eu não achei que eu fosse gostar, assim... Eu achei que eu ia gostar, mas eu não achei que eu ia ser cativada pela primeira página do livro. Fez eu me sentir bem, sabe? Fez eu me sentir dentro do hype, porque todo mundo gosta tanto dos livros da Ellie Hazelwood, e aí, finalmente, eu achei um livro que eu acho que eu vou gostar se não acontecer nada muito absurdo. Esse livro parece uma fanfic de Crepúsculo, porque tem os licanos e tem os vampiros. Os licanos, pelo que eu entendi, mas eu ainda tô meio no início, eles se transformam em lobos, tá? Mas eles não são lobisomens. E os vampiros são vampiros. Mas os vampiros são pessoas normais, exceto pelo fato de que eles se alimentam unicamente de sangue. E os licanos, não sei ainda muito sobre eles, porque eu ainda tô no capítulo 3. Os vampiros têm sangue roxo, ou lilás, e os olhos também da mesma cor do sangue, e os licanos têm sangue verde, da cor da floresta. E aí, esse livro Noiva é basicamente a história dessa mina, que é a Misery, e Misery é tipo assim, miséria. Em inglês, o nome dela é Misery mesmo. Ela foi pega pra Cristo o tempo todo da vida dela, basicamente. Primeiro, os vampiros tinham um acordo com os seres humanos, porque os humanos, eles sabem da existência dos licanos, dos vampiros, e, tipo, tem muita animosidade entre esses povos. Então, os vampiros fizeram uma aliança com os humanos, onde os vampiros iriam escolher uma criança que fosse importante pra eles, iam mandar pra viver no mundo dos humanos, e os humanos iam fazer a mesma coisa. E aí, essa troca era, tipo, o sinal de que um povo confiava no outro e tal, mas é coisa política, né? Eles fizeram isso durante muitos anos, e essa mina, que vai vir a ser a noiva, foi essa colateral, que é como eles chamam essa criança que foi enviada para o mundo dos humanos, ou esse humano enviado pro mundo dos vampiros. Então, aos 8 anos, ela saiu, tipo, da casa dela e foi enviada para morar no mundo dos humanos. E aí, ela foi hostilizada tanto antes de sair pro mundo dos humanos. Todo mundo fazia bullying com ela, bullying pesado, porque ela ia ser, tipo, humana, e aí ela foi desprezada. Depois que ela voltou dessa tarefa dela, 10 anos depois, ela também continuou sendo hostilizada pelo povo dela, as pessoas odiavam ela, desprezavam ela, maltratavam ela, faziam um monte de coisa com ela. E aí ela decidiu que iria voltar a viver no mundo dos humanos. E aí ela vive lá desde então, ela, tipo, bota lente de contato pra não perceberem a cor do olho dela, porque senão vão saber que ela é vampira e tal. E ela tem um emprego de programadora, assim, super normal, leva uma vida normal e tal. Só que aí chega um dia que ela tá no trabalho e uma conselheira da corte vampírica chega lá e fala: teu pai tá te chamando, tu tem que voltar agora. E aí nisso ela meio que perde o emprego também, porque daí todo mundo descobre que ela é vampira, acontece um monte de tretas, e ela volta pra casa pra encontrar o pai dela. E o pai dela nada mais é do que, tipo, a autoridade máxima da corte vampírica, tipo assim, o rei dos vampiros, uma coisa assim, seria uma maneira de explicar. E foi ele, inclusive, que enviou ela pra ser colateral, é ele que, tipo, ele que meio que trata ela que nem lixo desde sempre. Como ela tem esse status de filha da autoridade máxima, ela é perfeita pra ser usada como esse tipo de instrumento, assim, de instrumento político das negociações do pai dela. E aí acontece que um novo governador do estado, nem sei que estado é esse, estado da Califórnia, gente, me perdi no livro, desse estado dos Estados Unidos, muda o governador, e o governador anterior, ele era meio que eleito pelos vampiros, e ele fazia essa política de colaterais, e a nova governadora eleita não vai aceitar a política de colaterais, ela vai enviar o colateral vampiro de volta e vai pedir que os vampiros enviem o colateral humano de volta, e ela não vai repetir esse trâmite político, e isso quer dizer que ela está quebrando a aliança dos humanos com os vampiros. E aí, os vampiros vão ficar vulneráveis a invasões e ataques tanto humanos quanto licanos, porque eles são, tipo, inimigos mortais, todo mundo se odeia, enfim. E aí, nesse meio tempo, o
comandante alfa lá dos Licanos, que era um cara rígido e, tipo, nada político, ele só pegava, chegava, matava e encerrava o assunto, ele foi destronado por um novo alfa, e esse novo alfa, ele é muito político, e ele quer muito, através da política, selar uma aliança e deixar os vampiros e os Licanos em harmonia, e a ideia é que esse novo alfa e o pai da noiva, da Misery, tiveram foi de casar uma mulher vampira com esse homem alfa, Licano. Ela pra corte vampiresca lá escolheu uma noiva, enfim. E eles meio que até, eles escolheram algumas candidatas e deram uma espécie de poder de escolha pra elas. Elas podiam dizer que não, se elas não quisessem fazer esse trabalho de se casar com o cara e servir como uma nova espécie de colateral lá no mundo dos Licanos, porque daí os Licanos iriam entregar alguém importante pra corte vampírica e a corte vampírica ia casar alguém importante deles com o Alpha Licano. Basicamente foi isso. Falando assim pra vocês, parece um troço horrível. E é realmente, se a gente colocar num plano de realidade, mas como os livros também são um instrumento de realização de nossas fantasias que são perigosas no mundo real, dentro de um plano de ficção é um livro aceitável, mas não que eu concorde com coisas assim acontecendo na vida real, só pra deixar claro. Mas voltando, todas as meninas, tipo, dizem que não querem se casar com o Alpha Licano, até que o pai da Misery fala assim, tá, então vai ser a Misery, foda-se. Ele vai lá, convoca ela e diz, cara, tu vai casar com o cara, com o fulano lá. E ela, não vou casar, se eu tenho o poder de dizer que não, vou dizer que não. E daí, em determinado momento, assim, o pai dela fala assim, não, tu tem que casar com o Morland. E daí ela fala, Morland? Como é o primeiro nome desse Morland? Ele fala, Loie Morland. Sei lá, tipo assim, ele fala meio, sei lá, whatever, porque isso é importante. E aí ela fala, não, na real, pode ser, pai. Eu vou casar com o Alpha Licano. E aí o livro começa a se desenrolar nessa linha, assim, do tipo que ela aceitou casar, e daí, por que ela aceitou casar? Porque ela já conhece ele? Por que ela já conhece ele? Da onde que ela já conhece ele? E ao mesmo tempo, o livro dá a entender que existe muita tensão entre os dois. Tensão sexual mesmo, sabe? Tipo, mas que ainda não... Ninguém admite, ninguém se deu conta que é isso. Mas o primeiro capítulo é ela indo pro casamento e se casando, que seria o prólogo, no caso, né? Aí depois o primeiro capítulo volta no passado e conta essa história de como que ela foi pega do mundo dos humanos pra voltar pra corte vampírica e se casar com o cara. O capítulo 2 volta pro dia do casamento. É na festa, quando acontece várias mini brigas, porque os convidados são pessoas ilustres e importantes, tanto do mundo vampírico quanto do mundo licano, e todo mundo se odeia, todo mundo tá lá meio que obrigado. E as brigas todas são apartadas tanto pelo Alpha Licano quanto pelos mandaletes dele. Não sei se mandalete é uma boa palavra, mas enfim, por eles, por ordem do Alpha, porque ele quer muito estabelecer essa harmonia. E aí fica esse mistério, assim, até o capítulo 3, que é a parte que eu li, fica esse mistério de por que que o Alpha quer estabelecer essa relação de cordialidade e harmonia entre os vampiros e os licanos, porque na real os licanos são em maior número e muito mais fortes do que os vampiros. Então, se eles quisessem, a qualquer momento eles poderiam aniquilar os vampiros. Então, é isso que tá acontecendo até agora, e realmente eu estou gostando muito desse livro. Esse livro tem muito a vibe de um livro que eu li ano passado, inclusive a cor da capa é a mesma. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tem muito a vibe desse livro aqui, ó. Até as capas são muito parecidas. Quem se lembra que eu li esse livro, que eu li o 1 e o 2, e daí eu parei no 3, que é o amarelo, o 2 é o vermelho, e aí eu parei no 3, que é o amarelo, porque eu, tipo, já esqueci toda a história. Não a história desses livros, mas a história do próprio amarelo, porque ele era muito comprido. É muito essa vibe, porque aqui tem, tipo, licanos, tem vampiros, dragões, bruxas, tal, e aqui deve ter, aqui por enquanto tem só vampiros e licanos, acho que vai continuar assim até o final da história, mas é muito isso, sabe? Tipo assim, o romance proibido, não sei o que, é muito essa vibe de fanfic bem escrita, que tá ali pra proporcionar tudo que tu gostaria de ler em um livro, mas ainda esse livro não foi lançado, tipo, é isso, entendeu? Eu não sei se eu expliquei direito qual é a vibe. Estou gostando muito desse livro, agora eu preciso encontrar um marcador de livro para isso aqui, pra não ficar estragando a orelha dele. Falei errado pra vocês, o primeiro é preto que eu li, aí o segundo é o branco que eu li também, o terceiro é o vermelho que eu li. Isso, sabia que tá faltando uma coisa. E eu parei no quarto, e existe um quinto e um sexto livro, mas no caso, assim... Olha, achei marcadores. Achei marcadores. Mas no caso, tipo, eu não consegui nem terminar esse quarto, eu não sei nem onde é que eu tava. Não sei, acho que eu guardei o marcador pra dentro do livro. Isso aqui são marcadores de Natal, pelo que eu tô vendo aqui. Qual que eu vou escolher? Cogumelos. Faz mais sentido. Não é tão natalino. Vamos ver atrás. Bastante natalino.
Vou botar aqui. Aqui tinha outro marcador de livro. Então vou botar todos aqui. E aí, gente? Vim fazer update desse livro pra vocês e, meu Deus, eu estou na página 170, no capítulo 14. Quem imaginou que eu ia devorar este livro? Eu não! Ai, gente, hoje não é um dia muito bom. Não, desculpa, tô me desviando do assunto. Eu dormi assim que nem uma pedra. Foi muito bom, assim, muito bom. Ontem eu tive um dia bem sem estresse nenhum, assim, que é tipo um milagre, porque às vezes o Dia das Mães é bem estressante. E ontem foi tão na paz do Senhor, assim, que tipo, eu dormi que nem uma pedrinha na minha cama, eu acordei sem saber quem eu era, sem saber onde eu tava, e acordei sem lembrar que existia enchente, entendeu? Eu não posso reclamar, mas ao mesmo tempo eu posso reclamar, a gente já conversou sobre isso. Tá, mas vamos voltar, vamos nos concentrar. Meu óculos está ficando embaçado de tanto calor que eu tô. Será que eu ligo o ventilador? Voltando ao update. A última vez que eu conversei com vocês, eu tava bem no inicinho da história, a gente tava entendendo as coisas, e agora, na página 170, no capítulo 14, eu já sei muito mais coisa e tá muito bom. Sério, sério. Olha só, existem intrigas políticas nesse livro. Então, o Lowe, que eu chamei ele de Moreland, porque é Lowe Moreland o nome dele, mas depois ao longo do livro vão chamando ele só pelo primeiro nome, que é Lowe. O Lowe, ele virou alfa. Tipo assim, para tu virar alfa, tu tem que confrontar o alfa que tá ali no poder no momento. E tu só vira alfa se aquele alfa que tá no momento perder. E o perder significa morrer. Então, o alfa anterior era tipo um tirano. Esse alfa anterior sabia que o Lowe tinha todo o potencial e com certeza viraria o alfa. Então, por isso, ele exilou o Lowe e o Lowe teve que morar com outra matilha, outro bando, em outro lugar dos Estados Unidos. Depois de lá, ele fez 18, tentou voltar pro bando dele, que era onde estava a mãe dele. E ele não conseguiu, porque o alfa do momento, que é o Roscoe, e não deixou o Lowe voltar, então o Lowe foi pra Europa, tipo, meio que viver uma vida normal. E aí, na Europa, é diferente dos Estados Unidos. Licanos, vampiros e humanos vivem em harmonia. Não existe essa rixa tão grande, então eles podem frequentar a mesma universidade. E nos Estados Unidos não tem como, só se for disfarçado. Mas os humanos desenvolveram nos Estados Unidos métodos para detectar a velocidade do batimento cardíaco para distinguir quem é humano e quem é licano. Quem é vampiro nem precisa, porque, tipo, só de olhar pra pessoa tu sabe, porque ela tem olho roxo e tal, e ela só sai de noite. Não existe essa separação tão grande na... Acho que ele estudou em Amsterdã, não tenho certeza. Ele estudou arquitetura e ele era arquiteto e ele amava muito isso, ele era um ótimo arquiteto. Ele foi chamado de volta porque a mãe dele estava ferida de morte. Isso aconteceu porque o Roscoe, que era o alfa do momento, era muito tirano, ele tava, tipo, a tirania dele tava só aumentando e ele tava matando mais licanos do que outros povos, que seriam humanos e vampiros, só porque as pessoas não estavam concordando com ele, então, enfim, conceito clássico de ditadura, né? E tirania. E aí a mãe do Lowe, que era do círculo próximo do Roscoe, tipo, trabalhava pra ele, meio próximo, se contrapôs a alguma das ordens dele e ele feriu ela de morte. E aí a mãe dele tava morrendo e chamaram o Lowe de volta. E aí ele conseguiu falar com a mãe dele antes da mãe dele morrer, embora ela já tivesse assim nas últimas, e ele ficou com a irmãzinha dele, que é a Ana. E a Ana tem tipo 6 para 7 anos quando se passa a história do livro. E aí foi assim que aconteceu. E daí quando ele pegou a Ana, ele foi lá e confrontou o Roscoe, que era o alfa do momento, e ele
derrotou o Roscoe. Só que o Roscoe tinha muitos correligionários, assim, tinha muitas pessoas que gostavam dele, das ideias tiranas dele, e todos esses licanos que gostavam do Roscoe, que ficaram descontentes com o novo Alpha, desafiaram o novo Alpha e todos perderam. Então houve muitas baixas, porque sempre que luta acaba morrendo, sabe? Só que o Lowe acabou não matando algumas dessas pessoas, ele só, tipo, derrotou bem derrotado. Então essas pessoas que ele não matou, e essas pessoas que não chegaram a desafiar ele, mas que eram correligionários do antigo Alpha, que era o Roscoe, se juntaram e formaram um grupo que se chama Os Leais, porque eles eram leais ao Roscoe. E esse grupo é comandado pela viúva do Roscoe. Tudo isso a gente sabe, como acontece na vida real, que a gente sabe quem são os bandidos da política, mas a gente não tem provas contra eles. Então, basicamente é isso. Eles sabem que é a viúva do Roscoe que tá comandando esses caras, eles sabem o que esses caras querem fazer, que é golpe de estado, mas eles não têm provas. E o Lowe disse que só vai atacar eles se eles tiverem provas. Não tem esse conceito de polícia e de poder judiciário dentro do bando, obviamente eles fazem tudo de uma maneira mais orgânica. Se o Lowe quisesse, ele poderia pegar e só matar geral. Só que aí ele ia ficar igual o Roscoe, porque daí ele tá matando pessoas que não são correligionárias a ele, que nem o Roscoe fazia. Então, enfim. E aí existe essa situação política que tá acontecendo dentro do bando. A partir do momento que a Misery casa e vai pra dentro do bando dos Licanos, ela não tem mais, até o presente momento, até 1970, ela não tem mais contato com as intrigas políticas dos vampiros. Tanto que ela nunca teve, né? Porque sempre ela foi mandada como colateral pros lugares e depois ela decidiu viver sozinha, longe dos vampiros. E também porque ela não se interessa muito, que é tipo, porque vampiro aqui nesse livro é só política. Eles não podem se alimentar publicamente, porque o ato de alimentação é meramente um ato fisiológico, como fazer xixi, por exemplo. Então eles não se alimentam em público. Então não existe se reunir pra jantar, sabe? Eles também não comemoram aniversário, porque não dão muita bola pro dia que a pessoa nasceu. É só que a cada ano novo eles ficam mais velhos. Acaba que as reuniões dos vampiros são meramente para discutir estratégias de guerra e estratégias políticas. Chatão, entendeu? Tem muito esse entrosamento, essa coisa, e a partir do momento que ela vai pro mundo dos Licanos, tipo, ela se desliga totalmente dos vampiros, mas eu acredito que mais adiante no livro tudo vai se conectar e vai, tipo, vai ter um grande plot twist. Eu acho que vai ter, não sei, vamos ver. A Misery, ela tá completamente envolvida com esse drama político dos Licanos, e o Lowe tá tentando resolver isso, então ele vai conversar com essa viúva, ele também vai participar de reuniões com vampiros, e, tipo, várias coisas vão acontecendo aqui ao longo desse tempo que a Misery tá morando já com os Licanos. E aí, enquanto a Misery tá morando com os Licanos, ela é vampira, dorme de dia, anda de noite. Aí ela fica, tipo, meio entediada, porque não tem muito o que fazer, ela também não tem muita liberdade pra se movimentar, tipo, ela pode ficar só dentro de casa, porque fora de casa eles não garantem que não vai ter algum cara atacando ela. Aí, com o tempo, ela vai conquistando uma confiança, assim, tanto dos ajudantes do Lowe quanto do próprio Lowe, porque, tipo assim, eu não tô aqui pra ser uma espiã, então tudo bem vocês me deixarem sem supervisão durante longos períodos, assim. Ela ganha essa confiança de maneira honesta, porque ela também não tem nenhum interesse ali em, tipo, ficar fazendo espionagem, porque ela não se conecta muito, de fato, com os problemas políticos, nem com as razões do povo dela ou do pai dela. O tempo vai passando e sempre vem uma menina, que é a Anna, que é a irmã do Lowe, que, tipo, no final das contas, deram o quarto da Anna pra Misery ficar. Então a Anna tem sempre a chave do quarto da Misery e vai lá visitar ela e brincar com ela, e elas ficam jogando videogame, e a Misery fica tipo assim, cara, eu odeio criança, mas essa criança é legal, sabe? Enquanto acontecem as intrigas políticas, Ana e a Misery vão desenvolvendo essa amizade muito bonitinha, muito fofinha. Ana, quando tinha pesadelos, ela ia direto pro irmão dela. Só como o irmão dela tá meio que envolvido nessas intrigas políticas, ele tem que viajar muito, ela acaba indo na Misery pra, tipo, ter um conforto, assim, durante esses momentos de pesadelo, tá? E aí tem um momento onde tudo isso se encontra, que tá, tipo, tendo uma confraternização lá no jardim, obviamente que a Misery não está lá porque é dia, e ela vai, tipo, a pele dela vai queimar se ela sair no sol e tal. Só que aí a Ana tá lá brincando e ela vê um dos caras malvados, que, tipo, já teve um conflito com ela no início ali da história, que é um cara meio duvidoso, que no início ele é um cara meio duvidoso, tu fica tipo assim, não sei se ele é totalmente leal ou low, e tu fica assim naquela. Ela vê esse cara duvidoso pegar a Ana pela mão e levar pra dentro da floresta, e aí a Misery fica doida, e ela, mesmo sendo dia, ela só salta da janela, ela sai correndo,
e entra na floresta pra, tipo, tentar fazer com que a menina não seja sequestrada. E aí nisso aparece um monte de licanos, assim, tipo, em volta deles na floresta que estavam escondidos, tipo, no mato, assim, e surpreendem eles e pegam a Ana de volta e levam a Misery pra dentro de casa pra ela parar de se queimar e tal, e pegam esse cara duvidoso e prendem ele. E aí no final das contas, o que a Misery tava olhando lá de cima era só um teatro, assim, digamos assim. Todo mundo sabia que aquilo era uma emboscada pra aquele cara duvidoso tentar sequestrar a Ana. Só que eles estavam monitorando a Ana, estavam monitorando a floresta, estavam monitorando o cara duvidoso e não iam deixar o cara duvidoso levar a Ana embora. Mas eles precisavam saber até onde aquele cara iria pra tentar localizar onde estão os inimigos deles, os leais. Só que a Misery entra no meio e estraga toda a emboscada, entendeu? Mas, mesmo que ela estrague a emboscada, todo mundo fica tipo, nossa, mas ela é uma vampira, ela saiu no sol pra salvar a Ana, ela deve gostar da Ana de verdade. E daí que todo mundo meio que se dá conta que a Misery não tá ali por motivos políticos, não tá ali pra ser espiã, não tá ali pra nada. Ela tá ali só porque ela tem que estar ali, talvez ela tenha algum outro motivo escondido, mas que não tem nada a ver com política e, tipo, ela gosta da Hannah e vai protegê-la, sabe? Então eles, tipo, meio que afrouxam ainda mais a guarda, tipo, baixam ainda mais a guarda em relação à Misery e ela começa a ter mais liberdade também de conhecer os assuntos dos licanos, tipo, como o corpo dos licanos funciona, tipo, coisa de biologia, sabe? Coisa de organização social, da sociedade deles, que eles até então estavam tentando segurar essas informações pra ela não saber tanto sobre eles. E também ela começa a entender melhor o que tá acontecendo ali dentro da política, assim como nós, né? A gente começa também a entender melhor. Ela meio que fica amiga do Louie, tipo, dentro daquelas, assim, né? E o Louie precisa ir nesse encontro, então exatamente nesse momento do livro. O Louie precisa ir nesse encontro, reunião, assim, com a viúva do Roscoe. E aí a ideia é que ele vai lá na casa dessa mulher, o Louie vai lá na casa dessa mulher sozinho e vai colocar um spyware no computador dela pra ver se ele descobre provas e se ele descobre quais são os planos e estratégias deles pra fazer o golpe de estado antes que isso aconteça. E essa gente aí, os leais, eles querem fazer um golpe, eles poderiam, por exemplo, se apartar do bando e formar um novo bando. Só que eles não teriam recursos, eles não teriam dinheiro, e aí eles querem fazer um golpe de estado porque seria mais fácil, porque assim eles teriam acesso aos grandes cofres desse bando que o Louie comanda. Então, tipo, é realmente uma coisa bem política, assim, é bem legal. Bem legal, gente, eu gostei. Tá, daí a Misery, ela era programadora, tipo, quando ela trabalhava lá no mundo dos humanos, antes dela ser chamada pelo pai vampiro dela, ela era uma puta de uma programadora. Me lembrou muito a Lisbeth Salander, porque, tipo, ela é fodalhona. E daí ela fala pro Louie, cara, tu sabe que eu sou fodalhona, tô até te ajudando aqui em umas outras coisas. Por que tu não deixou ir contigo? Daí ela tenta convencer ele a deixar ela ir junto, e ele aceitou, só que tem uma condição. E aí, eu não cheguei na parte da condição ainda, porque aí começa a falar no capítulo 14. Beleza. E daí, nesse meio tempo, também, por causa da Ana, e desse rapto da Ana, a Misery conta por que ela decidiu casar com ele. E aí, basicamente, o que acontece é, a Misery, quando foi ser colateral, foi mandada pra ser pro mundo humano, pra ser colateral lá com 8 anos de idade, ela tava tendo muita dificuldade de adaptação e ela tava sendo muito hostilizada tanto pelos próprios cuidadores dela, quanto pelas outras crianças, quanto pelo mundo inteiro. E aí os cuidadores tiveram a brilhante ideia de pegar uma criança órfã, tipo, qualquer criança lá no orfanato que tivesse a mesma idade que a Misery, e botar pra morar junto com a Misery, entendeu? E aí eles escolheram essa menina que era a Serena, ou Serena, e elas acabaram virando irmãs melhores amigas, sabe? Tipo, totalmente inseparáveis. Por a Serena ser órfã, ela não tinha ninguém com quem que se importasse com ela, só a Misery. E por a Misery ser do jeito que eu já contei pra vocês, também não tinha ninguém que cagasse pra ela. Então elas eram meio que sozinhas no mundo e elas estavam sempre apoiando uma a outra. Então, num determinado momento lá, pouco antes da Misery ser chamada de volta pra casa, a Serena desapareceu. E ela, tipo, não pegou e viajou, sabe? Ela só desapareceu. Ela deixou o gato dela pra trás, que no final a Misery herdou o gato da Serena, começou a cuidar do gato e tal, e vampiros odeiam gatos, aparentemente. E a Misery achou no chão esse nome, que era L.E. Morland. E ela ficou, tipo, tentando pesquisar quem era L.E. Morland, e ela não achou ninguém que estivesse vivo, que pudesse ter alguma conexão, assim, com aquela anotação que tava, tipo, caída no chão, sabe, da casa da guria. E aí ela ficou com aquilo na cabeça. E quando ela descobriu que o nome do futuro marido dela seria Louie Morland, ela falou, L.E. Morland, deve ser o cara, eu vou casar com ele, vou descobrir o que aconteceu com a Serena, porque ele deve ter matado ela, deve ter sequestrado ela, sei lá, sei lá. E ela tava com isso na cabeça quando casou com ele. E aí ela conta, então, pro Morland, que toda essa história, tipo, achei o nome L.E. Morland, e nesse momento, a Ana entra nesse lugar que eles estão conversando, não sei se é uma sala, se é uma cozinha, já até esqueci. Aí a cuidadora entra, tipo, chamando o nome completo da Ana, que fala assim,
Liliana Esther Morland. E daí a Misery fica assim, caralho, o nome da guria é L.E. Morland. E daí ela descobre que o L.E. Morland não é o Louie, mas é a Liliana, a Ana, a irmãzinha. Então que possivelmente ninguém ali matou a Serena. A Serena, na verdade, estava descobrindo, porque a Serena era jornalista investigativa, esqueci de falar isso. Provavelmente ela estava investigando alguma coisa relacionada à economia e relacionada à política, e ela foi raptada ou foi assassinada por causa disso, porque ela estava sabendo demais. Em geral, os humanos não têm informações sobre os licanos e sobre os vampiros. E como é que uma humana normal tinha informações sobre a irmã mais nova criança do Alpha? É um negócio muito que não cabe na cabeça de ninguém. E daí eles ficam nesse mistério e eles decidem se ajudar. Tanto a Misery vai ajudar o Louie a, tipo, botar esse spyware, tentar desmantelar essa gente que quer dar um golpe de estado, quanto o Louie vai ajudar ela a tentar descobrir o que tem a ver a Serena com a irmãzinha dele, que ele também quer saber, né? E tá muito bom esse livro. E aí, gente, detalhes, tá? Licanos, né, que dão, tipo, cachorros, tipo assim, são parentes dos cachorros, e cachorros sentem muito bem o cheiro, né? Também são muito guiados pelo cheiro, então, tipo, cada sentimento tem um cheiro porque solta um feromônio diferente, sei lá. O cheiro, desde o início, desde o dia do casamento, o cheiro da Morland atrapalha muito o Louie. Ele diz pra ela tomar longos banhos pra não ter um cheiro tão forte, diz pra não tocar muito nas coisas dele, pra o cheiro dela não ficar na roupa dele. E óbvio que o leitor já sabe que é porque ele gosta do cheiro dela e não consegue se segurar, a gente sabe disso. Mas no livro, assim, ninguém entende porque ele não gosta. Ninguém não. Ela, a Misery, não entende. Ela acha que ela é fedida. Estilo Crepúsculo, assim, sabe? A Bella se cheirando, assim. Mas não chegou esse momento de revelação entre os personagens ainda. Só o leitor que sabe. O leitor sabe que o cara tá tendo problemas positivos com o cheiro dela, não negativos. Tem um momento muito engraçado que o leitor sabe que vai dar bosta, entendeu? Que ela pega um grampo de cabelo e vai lá abrir a fechadura do quarto do Louie pra tentar pesquisar se ele sabe alguma coisa. Isso é antes deles conversarem, né? Pra tentar descobrir se ele sabe alguma coisa da Serena, se ele, tipo, sequestrou a Serena, matou ela, e ela entra no quarto dele e começa a tocar em tudo, assim, toca na mesa, toca na cama, toca nos papéis, toca nos livros. Daí eu penso assim, caramba, vai dar merda, porque o cara tem um nariz tribom, e daí ele ainda tem um nariz melhor ainda pra quando é o cheiro dessa guria. E ela tá entrando escondida no quarto, o cara vai saber de cara que ela foi no quarto dele. E aí depois é apagado completamente, tipo assim, a gente se esquece disso, ninguém mais toca mais nesse assunto. Até o momento que o cara, tipo, quando eles estão nesse momento de dividir verdades, ele fala assim, não, cara, eu sei que tu teve no meu quarto, assim, como é que eu não ia saber, sabe? Tipo, tu fede muito. Ele não falou que fede, mas a guria eu falei, falou, eu sei, eu fedo muito, enfim. É um livro bem divertido, ele tem seus alívios cômicos, ele tem uma prosa, sabe? Tipo, um jeito de escrever tão bom, que são palavras bem escolhidas, bem adequadas, e frases que se interconectam e fazem com que tu nunca consiga parar de ler esse troço. E também não existem momentos de vergonha alheia, porque às vezes me dá dor física ler livros que tenham momentos de vergonha alheia. E esse aqui não tem. É só, tipo, o constrangimento normal de a gente existir como ser humano. O que me deixa feliz, pelo menos por enquanto, né? Mas aqui na capa está escrito: um romance paranormal com humor, verdade. Reviravoltas, verdade. E cenas picantes. Eu tô na página 170 e não teve cenas picantes, por isso estou com medo, tá? Porque eu já conversei com você sobre isso, sobre como eu não gosto disso, de cenas picantes. Eu tenho medo dessas cenas picantes. Eu nunca li nenhum livro da Ellie Hazelwood. Não sei como é que é, não sei. Então eu tô com um pouco de medo. Esse é um dos motivos de eu não querer ler a Cotar, porque sou muito curiosa pela história, mas eu não saberia como lidar com as cenas hot. Mas enfim, é isso, gente. Por enquanto... Ai.
casa, tem que caber minha mão, ó. Olha como cabe, vô. Gente do céu. Meu Deus. Caramba, cara. Ah, meu Deus. Gente. Isso que era pra ser rápido. Eles têm pouco tempo e aí acontece tudo isso. Gente, eu acho que essa foi a cena hot mais bem elaborada que eu já li. Meu Deus. Tipo assim, pro meu gosto, assim, que se encaixa com a minha personalidade. Eu falei pra vocês que hoje de manhã eu falei que tinha parado no capítulo 14, né? E aí eu não tinha lido o 14 ainda, no caso. Eu acabei de ler o capítulo 14 e aconteceu 355 mil coisas. Veja só. Vou sentar aqui na luz pra vocês me verem melhor. Eu falei pra vocês que a Misery, todo mundo tinha, que o Lowe e a Misery tinham concordado que ela ia junto com ele. Tô com bigode, né? Tô um pouco, né? A Misery tinha combinado com o Lowe que ela ia com ele visitar lá a mulher lá do antigo Alpha, do Roscoe, que se chama Emery, no caso, a mulher do antigo Alpha. E eles vão de avião, eles vão de jatinho, porque aparentemente licanos e vampiros não são autorizados a viajar em companhias aéreas humanas. E aí, por isso, eles têm um aviãozinho. Aí, quem vai pilotar o avião é o próprio Lowe. Então, vai no avião, literalmente, só o Lowe e a Misery. Tipo, não tem mais ninguém pra ir nesse encontro, pra testemunhar o que vai acontecer, e etc, etc, etc. A Emery, em tese, não sabe que esse casamento dos dois se trata de uma manobra política. Ela acha que esse casamento é legítimo, que realmente o Lowe tá doido, pancada das ideias, e que ele realmente quis ter uma noiva vampira. O Lowe, quando eles aterrissam lá no aeroporto, tem tipo uma comitiva esperando eles, de vários licanos, alguns inclusive transformados em lobo, então parece um negócio meio ameaçador, e aí só depois que eles aterrissam no aeroporto que o Lowe explica pra Misery do tipo assim, cara, olha só, eu vou ter que espalhar o teu cheiro, não, o meu cheiro em ti, porque daí, mesmo tu sendo vampira, eles vão entender que tu é minha, porque senão faria sentido eu ter uma esposa, ser recém-casado e meu cheiro não estar em ti. Agora que vai começar a putaria, né? Não foi tão putaria assim, não foi. Foi tipo assim, uma cena hot muito elegante. Eu não sei explicar. Pra mim é muito estranho. Por exemplo, quando eu tinha, sei lá, eu era assim, jovem adulta, tipo, tinha uns 17, 18 anos, talvez. Teve uma promoção na Livraria Cultura aqui de Porto Alegre, que aconteceu na mesma época da Feira do Livro aqui de Porto Alegre, que também é muito famosa. E aí eles meio que pra competir com a Feira do Livro, eles colocaram um desconto bem bom nos livros. Tipo, todos os livros da loja estavam com 20% de desconto. Era uma coisa assim, era um desconto bom mesmo. E eu me lembro que naquela época tinha recém-reeditado os livros do Marquês de Sade. E aí eu comprei 2 livros, eu acho, do Marquês de Sade, os 2 mais famosos. E aí eu li os livros do Marquês de Sade um atrás do outro. Pra quem não tá muito familiarizado, Marquês de Sade é o autor erótico mais clássico que existe na literatura mundial, sabe? E realmente, os livros dele são putaria mesmo. E só que, tipo, eu tô mais inclinada a aceitar putaria entre pessoas que pareça natural. Tipo assim, pode ser, assim, putaria da braba, entendeu? Mas tem que parecer normal, tem que parecer que aquilo é real, sabe? E tem que ser, tipo, sei lá, de um jeito que tu consiga te colocar ali dentro daquela situação. Por mais estranho que esse assunto esteja sendo, e estranho eu estar conversando isso no vlog. Tu tem que conseguir te colocar dentro da cena. Tu não pode se sentir como um terceiro espectador, porque daí a coisa começa a ficar estranha. E ao mesmo tempo, não dá pra colocar muitos sentimentos e metáforas. Tipo assim, eu tô falando tudo isso pro meu gosto, tá? Pra uma cena hot me agradar. Eu acho que também não tem que colocar muitas coisas de metáfora, assim, tipo, me senti como se uma borboletinha tivesse pousado na minha barriguinha. Tipo assim, não, isso aqui não dá. Isso aí fica cringe, a gente não gosta, ninguém pensa isso, tá? Então, tipo, tem que ser uma coisa meio, tipo, não sei explicar. Tipo, não sei explicar com palavras, mas eu achei esse bom, entendeu? Esse hot bom. Não aconteceu nada, não, como chamamos no direito, não aconteceu conjunção carnal, tá? O que aconteceu foi que, tipo, pra ele poder botar o cheiro nela, ele tinha que se esfregar nela. Basicamente era isso. Eu achei a cena boa também, porque
porque não ficou preso só naquele micromundo da cena hot e colocou elementos que já tinham sido utilizados ao longo do livro como informações úteis. E aí, possivelmente, ele sabia que ela tava achando bom por causa do cheiro, porque antes eles tinham dito saber o sentimento do outro através do cheiro, né? Feromônios, etc. Então, tipo, deu ali uma contextualizada que fez com que aquilo não ficasse tão despropositado, tipo assim, ah, vou largar uma cena hot aqui, sabe? Fez parte do plot, fez parte do enredo, achei perfeito. E eu tô dando uma ênfase especial aqui a esse grandíssimo momento da literatura mundial, que é uma cena hot que eu gostei, justamente porque eu gostei da cena hot, e justamente porque eu costumo discutir muito esse tipo de assunto aqui no canal, sempre que eu leio algum livro sobre isso. Não adianta tu cansar o leitor com descrições desnecessárias. O mais interessante é tu deixar pra imaginação da pessoa. Porque se a pessoa tá lendo um livro, ela já vai ter um entendimento, assim, do que são as coisas, como são as coisas, como se faz as coisas. É legal também deixar o leitor participar da construção daquela história, sabe? Vocês viram as minhas reações, eu achei muito boa a cena mesmo. Parabéns! Conto pra vocês as minhas próximas impressões. Mas enquanto isso eu também tô vendo um vídeo da Aya. Eu tô lendo um pouco e olhando um pouco de vídeo porque, gente, é meu momento de lazer, assim, sabe? Isso que eu tinha pra dizer, amigos! Fui fechar a porta pra não ficar falando de um livro hot alto. Eles conseguiram criar uma distração para que o Louie e a Misery se infiltrassem no escritório da Emery, que é a viúva do Roscoe, para colocar um spyware no computador dela para eles poderem rastrear tudo que ela faz. Que aí estavam aquela história clássica. Os guardas estavam passando pelo corredor, eles ouviram os caras chegando, eles fingiram que estavam se beijando, que não era se beijando no caso, era que ela tava chupando o sangue dele, daí uma coisa leva a outra, e daí nós temos o romance hot. Mas eles conseguem colocar o spyware no computador da mulher, tá lá, tá funcionando, tá direitinho, ninguém, em tese, a princípio, assim, ninguém desconfiou deles. E aí eles tiveram que voltar pra casa, tipo, um dia antes, porque um dos licanos que tava cuidando da irmãzinha do Louie ligou avisando que ela tava doente. E no caso, licanos não ficam doentes. E acontece que a Ana é meio humana e meio licana. Isso é um segredo, ninguém sabe que ela é meio humana. Só o círculo de confiança ali que sabe. Só que ela tava muito doente, tipo assim, com uma virose, sabe? E aí tava vomitando, tava com febre, tava passando mal. E eles pensaram em levar a Ana para um médico. Só que, tipo, se o médico fosse examinar ela, ia ver que ela tinha um batimento cardíaco acelerado e ver que ela era meio licana. Então, tipo, isso colocaria em perigo a segurança dela. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam muito assustados. Mas aí a Misery falou assim, não, gente, calma, eu vivi com humanos durante 15 anos. Isso aí deve ser virose, então vocês vão ter que tomar esse remédio, dar pra ela esse remédio esse aqui, mas precisa de receita, e daí, obviamente, que eles burlam essa parte de precisar de receita, né? E conseguem os remédios pra menina, dão os remédios pra ela e ela começa a apresentar melhoras. Aí dão, tipo, remédio pra dor, remédio pra virose, remédio pra tudo. E aí a coisa funciona. Só que eles começam a ficar, tipo, um pouco preocupados, do tipo assim, ok, isso foi só uma virose, ok, tinha como achar uma solução. Mas a gente não pode viver a vida inteira uma menina que não pode, tipo, ficar doente nunca, porque vai levar ela pra que hospital? Não tem hospital que ela possa ser levada. Os licanos não têm hospital porque eles não ficam doentes, e os humanos não aceitam os licanos. E aí, vão fazer o quê? Então tem esse, tipo, o capítulo 18, que foi o último que eu li, é essa preocupação, assim, que é bem pesada, eu achei bem pesado. Vira e mexe, tipo assim, tem 2 parágrafos e eles falam o nome da Serena. Então, tipo assim, a Serena, essa amiga desaparecida da Misery, que é o motivo dela casar com o Louie, cara, eu já tô de saco cheio dessa menina, entendeu? Porque ela não aparece, Misery tá o tempo todo só falando dela, assim, eu já tô de saco cheio da guria, entendeu? Eu já não tive a oportunidade de conhecer ela aqui no livro, mas eu já tô achando ela chata. Já aconteceu tanta coisa, entendeu? Eles já se envolveram, já tiveram intimidade, tanto intimidade física quanto emocional, que não tem mais tanta relevância pra mim, sabe? Tipo, eu não quero mais tanto assim saber da história da Serena, eu quero mesmo saber que fim vai levar a Ana, que fim vai levar o relacionamento dos dois. No mundo dos licanos tem esse negócio que é quase como se fosse um imprinting, tá? Um imprinting do Crepúsculo.
Mas não é, porque o imprinting do Crepúsculo é mútuo. Eu acredito, se não me engano, é mútuo, né? E aqui não é mútuo. Então, tipo, um licano pode se apaixonar perdidamente por uma pessoa, tipo, que ele vai identificar essa pessoa como parceira dele. Só aquela pessoa vai ser a única paixão e amor dele pro resto da vida, mas não necessariamente isso vai ser recíproco. Então pode ser que essa pessoa, que é o objeto, né, do imprinting, digamos assim, tenha imprinting em outra pessoa. Então foda-se, às vezes pode ser, tipo, uma vida extremamente solitária de tu ser apaixonado por uma pessoa que não é apaixonada por ti. O que não anula relacionamentos longevos e apaixonados entre pessoas que não tiveram um imprint, sabe? Tipo, não anula essa parte. É isso. Daí, tipo, tem essa mina que foi enviada pro mundo dos vampiros, que é o imprinting do Louis. Que, tipo, Louis é perdidamente apaixonado por essa Gabriela, esqueci, é a Gabi. Só que ela primeiro, não sabe que ele é, porque se ela soubesse, ele não quer colocar esse peso nas costas dela. E segundo, ela não é coisada por ele, então ele não quis contar pra ela. Talvez até ela seja coisada por outra pessoa, não sei. Coisada parece uma coisa muito estranha. Teve uma parte aqui que eles estavam conversando, a Misery e o Louis, sobre essa Gabi, e ele tava explicando pra ela, pô, só ele que gosta da Gabi, mas a Gabi não gosta dele. Daí foi dando uma dorzinha no coração, porque obviamente a Misery já estava muito apaixonada pelo Louis naquele momento, então ela tava esperando que ele, tipo, desse uma resposta diferente, do tipo assim, que não... Só que ao mesmo tempo que ele diz isso, de estar, né, apaixonado pela Gabi, ele também tá muito apaixonado pela Misery. E é uma coisa que acho que ele não entende. E o leitor também não entende ainda. Vai ser explicado, acredito eu, mais adiante. Mas começou a me ocorrer uma pequena fobia enquanto eu tava lendo esse livro. Isso aqui, e eu entendi que isso aqui era uma fantasia de volume único. É uma fantasia de volume único, né? As coisas vão se resolver aqui, né? Eu ia ficar muito triste se elas não se resolvessem. O livro anda bem rápido, o que corrobora a minha ideia de que isso aqui é um romance de volume único, mas eu tô ficando com medo, porque os personagens são tão bons que dá aquele ensejo de, tipo, uma duração maior, mas, sei lá. Acho que esse aqui vai ser um dos meus livros preferidos que eu li no período pós-pandemia. Então... Até porque durante a pandemia eu acho que eu não li muito, não lembro o que aconteceu na pandemia, não lembro se eu li, né? Se eu li, não lembro o que é que eu li. Não lembro. Mas eu sei que eu li muitos livros bons depois da pandemia, mas esse aqui, sério. Esse aqui tá se tornando, assim, meu guilty pleasure, sabe? Nossa, tá muito bom mesmo. Puxa vida. Agora talvez eu acho que eu vou, sei lá, escovar os dentes, tentar me preparar pra dormir. E aí, antes de dormir, eu vou ler mais um pouco disso daqui. Mas às vezes é bom, né, tirar um pouco o olho da página, porque às vezes eu fico empolgada com a história e eu vou, tipo, aproximando a minha cara e aí quando eu vejo já tô cega. Sabrina. Botei meu pijama, apaguei um pouco das luzes, dei play na Sabrina, que agora eu dei pausa pra eu poder falar. Tô aqui com o meu livro, vou tentar continuar lendo. No meu último update, eu não falei pra vocês, mas eu estou na página 220 já. Sim, eu tô falando mais baixo porque tá tarde, entendeu? Eu tava pensando em ler um pouco desse livro agora de manhã, mas eu lembrei que eu sou muito mais inteligente de manhã, então eu vou estudar bastante de manhã, porque eu sei que depois do almoço eu sou um lixo, e aí eu posso ler. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer hoje. Eu nunca mais vou poder tomar esse chá até amanhã, porque, tipo, não consigo nem segurar aqui na alça da caneca de tão quente que tá essa água. Não estava preparada para isso. O que eu tenho que estudar hoje? Ontem eu tava estudando legislação interna e eu tenho que continuar estudando legislação interna. Nomeação em cargo público. É essa a minha matéria de hoje.
Tu viu que ela quase me matou? Né, Chopper? Eu não tenho pescoço nesse take. A Chopper tá me olhando com ódio. Não me odeie, Chopper. Todos nós nos amamos aqui nessa casa. Esse livro aqui é muito engraçado, porque quando as pessoas ficam coradinhas, depende da cor do sangue, né? Porque a gente fica com o rosto vermelho porque o nosso sangue é vermelho. E daí os licanos que têm o sangue verde. É muito engraçado. As maçãs do seu rosto estão cobertas com um tom verde oliva. Me recuso. Aqui nós estamos diante de uma cena muito crepúsculo, tipo, na noite de núpcias do casamento. Oh, não, Bella, eu vou machucar você. Não, oh, não. Podia ter ficado sem essa, né? Tipo assim, tô gostando do livro, mas eu podia ter ficado sem essa. Gente, eu tô ficando com medo honesto nesse livro. Tipo assim, cada linha me dá um calafrio, porque eu tô com medo que o cara se transforme em lobo no meio do negócio. E isso seria muito, muito perturbador. Mas ninguém falou nada sobre esse livro. Todo mundo disse que o livro era bom e tal. Então, tipo, acho que as pessoas criticariam se isso acontecesse, né? Tem cristal, ó, 2 unidades por cliente, a gente pode levar 4. E ali tá realmente a enchente. Já mudei de roupa e chegamos, a gente conseguiu 4 águas, como vocês viram, era 2 por pessoa. Agora eu vou pegar meu livrinho aqui e ler, porque como vocês podem ver, tô super me encaminhando pro fim. I wouldn't abide by that. Anyway, I'll get you inside. How about Terry? Gente, eu terminei o livro. Vou pensar sobre ele. Depois eu volto pra conversar. Tá, gente, vamos conversar, ter a conversa final sobre esse livro. Fiquem sabendo que agora eu vou dar os spoilers mais spoiler more de todos os tempos. Aconteceram várias coisas, tá? Vou tentar resumir rapidinho pra vocês pra não ficar cansativo. A Misery não come nenhuma comida. Ela nem tem dentes feitos pra mastigação. Ela só toma sangue, mas às vezes ela gosta de comer manteiga de amendoim. E aí tem uma cena, tá lá na cozinha, pega o pote de manteiga de amendoim, come, passa mal, quase morre. Ela não morre, fica tudo bem, ela tipo, ibera
hiberna por alguns dias pra conseguir tirar o veneno do corpo, assim, que é uma coisa de vampiro. Enquanto ela tá desmaiada, acontece, assim, o maior caos na casa dos Lycanos, na casa do Alpha, porque aquela manteiga de amendoim que a Misery comeu era da Ana. Então, claramente, eles entenderam que tinha alguém querendo envenenar a Ana. E isso era muito sério. Poderia ter várias razões pra querer envenenar a Ana, desde simplesmente matar a Ana até atingir o Alpha. Enquanto a Misery tá, né, na sua hibernação ali dormindo, eles mandam a Ana pra longe. Agora ninguém mais é de confiança, nem mesmo dentro da casa do Alpha. Então o Louie só pega a Ana e dá pra um amigo dele de confiança de outro bando, pra esse cara do outro bando esconder a menina em algum lugar. É um lugar que só esse cara do outro bando, o Louie e a Juno, que é a cuidadora da Ana, que vão saber onde essa menina tá. Depois, Misery continua ajudando o Louie a tentar descobrir quem tá atrás da Ana, onde está a Serena, essas coisas todas. E eles vão naquela reunião com o governador da Davenport, que eu falei pra vocês. E também, depois dessa reunião, eles fazem vários rolês, assim. Saem dessa janta, vão se encontrar com Owen, que é o irmão da Misery, que é o irmão gêmeo dela. Também foi o cara escolhido pelo pai dela pra substituir ele, depois que o pai dela morrer, né? Substituir lá na cadeirinha da corte vampírica do conselho. Então, Owen tem meio que esse status, assim, de poder, assim. Tipo, é como se ele fosse o filho do rei, como se ele fosse o príncipe. E o Owen marca esse encontro secreto no meio do mato, sem luz nenhuma, com o Louie e com a Misery. E daí eles vão lá e tá a Gabi junto, que é também a colateral licana no mundo dos vampiros, né? Os quatro se encontram, eles meio que conversam sobre tudo o que tá acontecendo e o Owen fala que está planejando um golpe no pai dele, que ele já está há mais de ano planejando esse golpe pra tirar o pai da cadeira do conselho e assumir o lugar do pai dele antes da morte do pai dele. Ele não quer mais que o pai dele fique de tirania pra cima dos outros. O Owen também tá com esse interesse de pacificar os povos humanos, licanos e vampiros, e ele odeia o jeito que o pai dele governa. E aí essa aliança é formada entre o Louie e o Owen. Essa aliança secreta que ninguém sabe, só a Misery e a Gabi. E nisso da Misery conhecer a Gabi e a gente saber que a Misery acha que a Gabi é a parceira do Louie, a Misery fica desconfiada, porque o Louie não sabia nem que faculdade ela fazia, não sabia, tipo, era uma conversa muito formal que os dois estavam tendo, e a Misery ficou encucada. Fim da reunião secreta, próximo rolê da noite, eles foram passar no antigo apartamento da Misery pra ela pegar algumas coisas, mostrar pro Louie como é que era a casa dela, etc, assim. E aí nisso, obviamente, acontece mais uma cena hot dentro desse apartamento, a cena das cenas. Todas as outras cenas foram um ensaio pra essa cena hot, entendeu? E no final de tudo, a Misery chega pro Louie e fala algo do tipo, mano, já descobri, já te desvendei. A Gabi não é tua parceira, tu mentiu pra mim. E depois de tudo que aconteceu aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que eu sou tua parceira, tu tava mentindo pra mim, mas pode falar, fala a verdade, fala na minha cara, eu sou tua parceira, né? E é nesse momento que acontece uma cena horrível, que o Louie fica tipo, não, na real tu não é minha parceira, desculpa se tu entendeu errado, desculpa se eu dei a entender isso aí, mas na real não. E tu nem deveria estar usando palavras licanas pra descrever teus sentimentos, porque tu não é licana e tu não pode usar essas palavras. Basicamente foi isso que o Louie falou, quebrou o coraçãozinho da Misery, e logo depois de quebrar o coraçãozinho da Misery, o Louie recebeu uma ligação, atendeu, não disse quem era, não disse o que tava na ligação, e só olhou pra Misery e falou, fica aí que eu mando alguém vir te buscar. E aí, assim, o Louie foi embora. E aí a gente começa, assim, naquela confusão de fim de livro, sabe? Quando tudo tá se resolvendo. Aí o Mick, que é um dos homens de confiança do Louie, e é um cara que tá lá há muitos anos, enfim, vai lá buscar a Misery, bota lá no carro, e eles estão, em tese, voltando pras terras licanas. Daqui a pouco a Misery sente, assim, tipo, uma picada de agulha no braço, e o Mick falando, desculpa, eu não queria fazer isso, mas tem coisas que são necessárias. E aí a Misery apaga. Nisso, ela acorda 2 horas depois num sótão. E quem que tá do lado dela, sacudindo ela pra ela acordar? A Serena. Ha! Finalmente a Serena aparece nesse livro. E a Serena meio que explica pra Misery que ela já tá nesse sótão há muitos meses, desde que ela desapareceu e foi sequestrada por alguém que enfiou uma seringa dela no meio da rua. Ela acordou naquele sótão e ela tá lá nesse sótão desde então. E que são pessoas licanas que entregam comida todo dia. Foi um licano que sequestrou ela, também foi um licano que sequestrou a Misery. Então elas ficam, então estamos em território licano? Que estranho, o que será que está acontecendo? E como as duas são besties e tal, e elas se conhecem há muito tempo, elas bolam um plano quase de maneira silenciosa ali pra tentar fazer com que elas fujam do cativeiro. Dá certo o plano, não vou entrar nas pormenores do plano. A Misery principalmente percebe que, na verdade, ela está em território vampiro, na casa, no prédio, sei lá, que ela cresceu, que é onde o pai dela mora, é onde o irmão dela mora. Como assim, entendeu? Tem licanos no território vampiro? O que está acontecendo? E daí, no que elas saem da porta, elas já são interpeladas pela segurança da corte
corte dos vampiros, são levados até o escritório do pai da Misery, e aí começam as revelações, entendeu? O pai da Misery estava por trás de tudo. O pai da Misery que sequestrou a Serena. O pai da Misery que sequestrou o filho daquele licano, do Mick, pra fazer com que ele cooperasse com os vampiros, porque ele estava torturando o filhinho do licano, pro licano obedecer as coisas. A Serena não era uma criança órfã normal. Não era qualquer criança que foi escolhida pra ficar com a Misery. Na verdade, ela era a primeira pessoa conhecida que era metade licana, metade humana. Só que a Serena não sabia disso, tá? Ninguém sabia, só o vampirão lá, malvado, que sabia. Por isso que ele pegou a criança pra ficar com a Misery, pra poder ficar de olho na criança. E quando o cara, vampirão malvado, começou a perceber que a Serena começou a notar algumas mudanças no corpo dela e tal, que toda lua cheia ela desaparecia, ele decidiu sequestrar a Serena. Entra no escritório o Louie, algemado. E quem está escoltando o Louie é o Owen. E daí, nesse momento, a Misery pensa, caralho, meu irmão me traiu, eu fui muito idiota acreditando nele. E aí se descobre de novo que, obviamente, o Louie estava mentindo quando disse que a Misery não era parceira dele, porque, na verdade, é. Então a Misery foi sequestrada pra fazer com que o Louie fizesse as vontades do vampirão malvado. Nisso, o pai da Misery fala, então, Misery, pois é, eu vou te matar, né, se teu marido não responder as minhas perguntas, não se comprometer em fazer o que eu tô mandando, eu vou te matar. E é isso. E o pai dela caga pra ela. O pai dela realmente pega uma faca e vai enfiar lá no pescocinho dela, já que eles estão se despedindo, que a Misery decidiu que tudo bem ela morrer. A Serena, tipo, naquele momento que ela vai se despedir, ela fala em código. O mesmo código que elas usavam pra se comunicar, enfim, e o mesmo código que eu falei no início do vídeo, a Serena fala em código que ela já sabe se transmutar, e ela pode se transmutar quando ela quiser. A Misery já capta muito rápido, e a Misery vai lá se despedir do Louie. Eu amo muito você, tente não sentir minha falta, blá 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 blá. Diga pra Ana que quando ela tiver 25 anos, ela vai conseguir fazer aquela coisa, que é se transmutar, né? E aí ela ficou, aquela coisa. E nisso o Owen também se dá conta que estão ali todo mundo bolando um plano, e o Owen dá uma piscada. E daí todo mundo fica assim, ué, mas tu não tava do outro lado? Enfim, ao mesmo tempo, todo mundo se movimenta. O Louie e a Serena se transformam em lobões gigantes e atacam todo mundo e dilaceram todo mundo, e é sangue, dedo no cu e gritaria, uma coisa horrorosa. E eles conseguem capturar o vampirão malvado, o pai da Misery, amarram ele e tal, faz os caralho a quatro. E o Owen, no final das contas, estava realmente do lado do Louie, do lado da Misery. E é isso, todo mundo vive feliz para sempre. O Louie volta pro mundo, pra Terra dos Licanos. A Misery e a Serena ficam na Terra dos Vampiros ali. Ninguém conseguiu se conversar direito depois dessa confusão. E aí cada um ficou pra um lado. Com o tempo, a Misery começa a ficar com saudade do Louie, começa a ficar entediada na Terra dos Vampiros. E ao mesmo tempo, a Serena, que nem é vampira, ela fica meio chateada porque ela gostaria de poder estar correndo pela floresta. Ela queria se conhecer melhor o mundo, como o que é ser licano. A Misery tem essa ideia de roubar o carro do Owen. Em vez de pedir o carro, ela só rouba o carro dele. Elas vão dirigindo até a Terra dos Licanos, entram lá, porque afinal ela é a esposa do Alpha, ela pode entrar na Terra dos Licanos quando ela quiser. Ela entra lá e eles vão viver felizes para sempre na Terra dos Licanos, basicamente isso que acontece. E aí ela conversa com o Louie, obviamente, e daí o Louie admite que ela é a parceira dele. Essas coisas de amor, assim, são resolvidas também. E aí no final, bem no finalzinho, assim, ó, um spoiler maior pra vocês, o Alpha tá trazendo a Ana pra devolver pro irmão dela, já que ela já não corre mais perigo. E aí que chega o cara esse com a criancinha fica toda feliz de ver a Misery, e o cara para e fica mesmerizado, não sei se essa palavra existe, pela Serena, porque a gente percebe que naquele momento aconteceu um imprinting e ele descobriu que ele tem uma parceira. E isso é interessante e divertido porque esse cara tinha feito voto de celibato. Se ele tivesse família e tal, não seria um Alpha tão bom, porque ele aconteceria o que aconteceu com o Louie, tipo, as pessoas iam chegar nele pelas pessoas que ele ama. Então eu tinha decidido que ele não ia ter família, mas agora meio que, tipo, talvez ele tenha que ter uma família porque ele deu imprint lá na moça. E é isso, gente. É esse o livro. E eu gostei muito. E ele terminou, é uma história que se resolveu aqui. Talvez ele vire uma série? Pode ser, ele poderia virar uma série. Ainda tem histórias para serem exploradas aqui, né? Mas como um livro de fantasia de volume único, muito bom, gente. Se tu gosta de Crepúsculo, se tu gosta de Vampire Academy, tem muito vibes Vampire Academy aqui. Se tu gosta daquele que eu gostei também, que é da série Crave, Desejo, tal, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, também é muito vibes vampiros, é muito vibes lobisomem, muito vibes isso, só que de um jeito adulto, sabe? É como se quem leu Crepúsculo quando era adolescentezinho fosse ler esse livro aqui e seria um ótimo entretenimento pra vida adulta. Eu super recomendo esse livro pra pessoas assim como eu, entendeu? E é isso, gente.
este foi o livro Noiva. Eu não sei se eu gostei desse vlog de leitura. Eu fui fazendo meio no improviso, então ficou meio que um monstro de Frankenstein. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não ficou tão bom quanto eu gostaria, como eu já disse, mas tá aí, gente, nasceu, tá no mundo. Espero que vocês tenham tido um ótimo entretenimento. Até o próximo vídeo.